Oi, crianças! No nosso culto de hoje, nós vamos conhecer um fariseu. Esse fariseu era bem malvadão, ele era bem violento, mas depois de um encontro, ele ficou bonzinho. Eu estou falando do apóstolo Paulo. No começo, nós não gostamos dele, mas depois nós passamos a gostar muito. Vamos descobrir como Paulo ficou tão bonzinho assim? Vamos lá! Talvez você já tenha visto um valentão na escola ou na sua vizinhança. Pode até ter sido alvo de um deles. Os valentões procuram intimidar os outros. Saulo agia como um valentão. Ele conseguira que os sacerdotes lhe dessem poder para prender os novos cristãos. Deus, porém, tinha outros planos para Saulo. As violentas ameaças de Saulo eram famosas. Suas pernas pareciam uma nuvem tempestuosa. Sua voz era como trovão e relâmpagos pareciam circundá-lo. Ele era também tão perigoso quanto os raios. Seu único alvo na vida era procurar os novos cristãos e acabar com eles. Saulo e seus assistentes avançavam com determinação pela estrada. Estavam se dirigindo à famosa e antiga cidade de Damasco. As cartas oficiais que levavam davam-lhe permissão para capturar cristãos. Então, ele os levaria de volta a Jerusalém, onde seriam mortos. O sol do meio-dia estava muito quente. Eles, porém, marchavam com firmeza à frente. Estavam concentrados em sua missão, embora estivessem cansados e com calor. Já tinham viajado cerca de 240 quilômetros nos últimos poucos dias. Damasco já estava quase à vista. Então, sem qualquer aviso, na metade daquele dia comum, aconteceu um fato extraordinário. Um raio de luz lampejou no céu. Era mais brilhante que o sol do meio-dia. Os viajantes caíram paralisados ao solo. Saulo olhou o extraordinário brilho e não podia acreditar. Não era sua imaginação. Ele viu Jesus na luz. Então Jesus lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Saulo compreendeu. Jesus realmente era Deus. Sim, ele era Deus, ressuscitara da morte justamente como os cristãos criam. E Saulo compreendeu que Jesus estava lhe dizendo: Quando você persegue meus seguidores, Saulo, você realmente está me perseguindo. Levante-se e entre na cidade. Ali lhe será dito o que você deve fazer. Então a luz desapareceu. Os homens que viajavam com Saulo estavam sem fala. Certamente tinham visto a luz, mas não viram Jesus. Haviam ouvido um barulho, mas não tinham compreendido as palavras de Jesus. Eles se levantaram com esforço, olhando ansiosamente uns para os outros. Saulo também olhou em volta. Ele, porém, não conseguia enxergar nada. Estava cego, absolutamente cego. Ele movia a cabeça de um lado para o outro, sussurrando: Não consigo enxergar. Os amigos de Saulo o tomaram pela mão e o guiaram pela estrada em direção à cidade. Que estranho desfile! Poucos minutos antes, Saulo tinha sido um poderoso caçador ansioso para caçar e capturar cada cristão. E naquele momento, ele estava sendo guiado estrada fora como uma criancinha. Os pés de Saulo se arrastavam através da estrada poeirenta, mas ele não se preocupava com o local para onde estava sendo guiado. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Paulo. Paulo era um fariseu, ou seja, ele estudava muito a palavra de Deus do Antigo Testamento. Ele sabia tudo sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Isaque, sobre Jacó. Ele conhecia
toda a lei de Deus e seguia essa lei à risca. Ele também se orgulhava de ser um fariseu. Como todo fariseu, ele se achava o máximo. O Paulo sabia que Deus havia prometido lá no Antigo Testamento que mandaria o seu filho, seu único filho, o Messias, para que libertasse o seu povo. O Paulo também esperava o Messias. E quando Jesus apareceu no Novo Testamento, dizendo: eu sou o Filho de Deus, o prometido, os fariseus não acreditaram e Paulo também. Paulo e todos os fariseus ficaram muito irritados. Você não acredita no que Paulo foi capaz de fazer contra os seguidores de Jesus. Se prepara, porque eu vou contar tudinho o que ele foi capaz de fazer. Vou contar mesmo, não vou esquecer nenhum detalhe. Como todo fariseu, Paulo não gostava dos cristãos. Como ele era um homem muito violento e estava irritado, ele começou a perseguir os cristãos. A primeira coisa que Paulo fez, que está registrado na Bíblia, é que ele consentiu, ou seja, ele aprovou, ele gostou de ver um cristão ser muito machucado. O nome desse cristão era Estevão, um menino que amava muito Jesus. E por causa do amor que ele sentia por Jesus, ele foi maltratado e apedrejado. Paulo ficou bem do lado, olhando toda aquela cena muito violenta, e Paulo gostou do que viu. Depois disso, Paulo ficou mais violento ainda. Ele entrava na casa das pessoas porque ele sabia quem amava Jesus. Ele entrava lá, batia nas pessoas, não importa se era um idoso, se era uma mulher, não importava para Paulo. O que ele queria era uma vingança, porque ele achava que todo cristão era mentiroso, falso, era uma falsa religião. Mas nós sabemos que isso não é verdade. O cristianismo, que é a nossa religião, é uma religião verdadeira. O nosso amor por Jesus é de verdade. Jesus realmente é verdadeiro. Você precisa saber que Jesus não estava presente nessa época, no sentido de ter um corpo, de andar pela vila, de curar as pessoas. Não, Jesus já tinha sido julgado, crucificado, morto, ressuscitado e já tinha subido aos céus para ficar do lado do seu Pai. Quando Paulo começa a perseguir todos os cristãos começam a ficar com muito medo de dizer abertamente: eu amo Jesus, porque se eles falassem isso, eles morreriam. Paulo ficou sabendo que em outras regiões havia cristãos escondidos. E então ele disse: eu vou até essas cidades procurar os cristãos e vou encontrar um por um e vou machucá-los. Ele seguiu viagem e nessa viagem Paulo teve um encontro com Jesus. Foi uma luz tão forte, mesmo sendo ao meio-dia. Essa luz era mais forte do que o sol. Paulo ficou completamente cego, ele fechou os olhos e não pôde abrir enquanto aquela luz estava ali. E então uma voz disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então ele perguntou: quem és tu, Senhor? Aquela luz era Jesus. E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue.
Nós precisamos escutar bem direitinho essa palavra. O Paulo não perseguia Jesus, mas quando Jesus foi falar com ele, Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você persegue? Porque Paulo perseguia os cristãos, e perseguir cristão é a mesma coisa do que perseguir Jesus. Bom, Paulo ficou cego e Jesus disse para ele: vá até um lugar e eu vou te enviar uma pessoa que vai orar por você, para você ter a sua visão de volta. Paulo começou a entender que tudo aquilo que ele acreditava que era mentira, na verdade era verdade. Era pura verdade. Jesus realmente é o Filho de Deus. E quando ele percebeu isso e teve Jesus no seu coração, ele se tornou outra pessoa. Paulo nunca mais foi o mesmo homem depois deste encontro com Jesus. Momento curiosidade. Paulo tinha 2 nomes. Ele se chamava Saulo e Paulo, porque ele tinha uma dupla cidadania. O nome dele, Saulo, é porque ele era um judeu, um fariseu, registrado. E também Paulo, porque ele era um cidadão romano, registrado. Você conhece mais ele como Paulo, porque ele foi um pregador dos gentios, por isso que ele usou esse nome. Os gentios eram as pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Ele não pregou para judeus, ele pregou para outros povos. Não se esqueça disso. Vamos falar de coisa boa? Essa é a melhor parte da história. A parte onde Paulo se torna um missionário. Depois do seu encontro com Jesus, ele decidiu ser um pregador do Evangelho de Jesus, e ele fez isso durante toda a sua vida. Ele nunca desistiu. Ele viajava, ele pegava navios e ia para vários lugares falar do amor de Jesus. Ele também falava do amor de Deus nas praças públicas e começava a falar de tudo que Jesus era. Ele também foi diante de reis falar do amor de Jesus. Embora muitas pessoas ridicularizavam ele, falavam um monte de coisas horríveis para ele e perseguiam Paulo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele foi até preso. Sim, preso, ele se tornou um prisioneiro. As pessoas queriam que ele fechasse a boca, não falasse mais do amor de Jesus, mas ele sempre falava. E ele falou através de palavras, através dos seus gestos e também através das cartas. Paulo escreveu muitas cartas para as igrejas, encorajando as igrejas a permanecerem fiéis no amor de Jesus. Paulo teve que fugir várias vezes de várias cidades. Ele também foi muito machucado, porque as pessoas queriam que ele parasse de falar do amor de Jesus. Sabe o que a gente aprende com essa história? Que nós também, como Paulo, fomos transformados, tivemos o nosso coração mudado e hoje nós somos chamados por Deus para falar do seu amor às outras pessoas. Você sabia que existem muitos missionários espalhados pelo mundo inteiro? Alguns missionários falam de Jesus em lugares que não tem uma igrejinha, não tem um lugar onde eles possam louvar o nome de Jesus, eles possam ler a Bíblia, escutar uma pregação. Não existe esse lugar. As pessoas que vão para esses lugares precisam da nossa ajuda. Nós podemos orar por eles, nós podemos mandar uma carta para eles,
encorajando eles a permanecerem fiéis. E nós também podemos financiar, dar dinheirinho para eles, para que eles possam comprar mais material, para eles trabalharem com as crianças do lugar, para que eles possam, quem sabe, construir uma igreja. Nós podemos fazer muito pelo Evangelho. Me diz aí, o que você tem feito para Jesus ficar muito contente com você? Você consegue escrever aqui embaixo, deixar anotado o que você fez ou o que nós podemos fazer para que o Evangelho de Jesus esteja no mundo inteiro? Vamos lá? É um desafio. Tchau, até a próxima! Olá, crianças da Igreja Presbiteriana do Guanabara! Que gostoso mandar esse vídeo para vocês! Se você ainda não me conhece, meu nome é Fabiana, eu sou missionária. Quem aqui conhece uma missionária? Você pode levantar a mão já, porque você me conhece. E eu também tá aqui, ó, tem uma foto pra vocês. Esse é meu marido Sebastian. Essa daqui é minha filhinha Naomi, tem 4 anos. E a Yael, ela vai fazer 2 aninhos. Vocês também têm essa idade? Então, nós somos missionários aqui na Alemanha. E é um país que talvez muitos de vocês já conhecem, já ouviu falar. Mas nessa região que a gente tá, tem pouquíssimos cristãos, somente 0,1%. E por isso nós precisamos que missionários venham aqui para poder falar de Jesus. Nós queremos implantar uma igreja. Nessa região não tem nenhuma igreja. Olha que triste. E a melhor notícia é que você pode fazer missões junto. Sabe como? Missões se faz com os pés dos que vão, com a gente que tá aqui, né, na Alemanha, com os missionários que vão, com os joelhos daqueles que oram. Você pode orar também, aí você tá fazendo missões, e também com a mãozinha de quem contribui. Você vai receber um cofrinho missionário, e aí você pode pôr a sua moedinha e contribuir com missões também. Isso é muito importante, porque sem isso, nós não podemos fazer missões. Então, ó, um beijo e muito obrigado! Vamos todos ser missionários juntos! Jesus ordenou, vão pelo mundo inteiro, anuncie o Evangelho a todas as pessoas.